Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4. É melhor você achar abrindo em Apocalipse, que é o último livro, e aí você vai voltando. Antes de Apocalipse vem Judas, depois vem 3 livrinhos de João, fininho. Então a melhor maneira de achar é procurando de trás para frente. 1 João, capítulo 4. Que alegria ter você aqui nessa noite. Ainda bem que você veio. Abre teu coração para receber muito do Senhor nessa noite, que com certeza você sairá daqui tremendamente marcado. O tema dessa mensagem é casamento sólido. Mas nós não vamos falar apenas sobre casamentos, vamos falar sobre todo tipo de relacionamento, com ênfase no casamento, mas para abençoar os solteiros e os casados também. Amém? Gostei. A irmã ali sentiu que a palavra foi para ela, né, irmã? Hoje o teu milagre vai chegar. Vamos lá. 1 João. Rapaz, mas tu tá com um ouvidão, hein, Samuca? Caramba, no outro culto foi a mesma coisa. Comecei a cantar um hino lá, o Samucão já foi logo, coisa linda. Vamos lá, então é assim, 1 João capítulo 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amado, a base de todo relacionamento é o amor. Deveria ser a base de todo namoro, mas nem sempre é. Existem muitos namoros que começam apenas com uma atração visual. Existem namoros que começam por interesses. Mas todo relacionamento deveria se fundamentar em amor. Por quê? Aquilo que permanece é aquilo que vem de Deus. Como Deus é eterno, Ele não se move, Ele foi, é e sempre será. Tudo aquilo que tem Deus como sua essência, também nunca será removido, nunca será abalado. Então nós vemos aqui nesse texto, na palavra de Deus, dizendo que, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Diga, o amor não procede de mim, procede de Deus. Então nós temos que interpretar o amor segundo o seu Criador e não segundo aquilo que você acha. Algumas pessoas acham que amor é aquela coisa carnal, aquela coisa sensual, que descamba para o erotismo e às vezes para a devassidão e para a depravação. Isso não é amor, isso é qualquer coisa. Nós, os latinos, que somos muito calientes e somos também muito relacionais, nós emocionalizamos demais o amor. E nós achamos o tempo todo que o amor é só emoção. É claro que o amor produz sentimentos. É claro que o amor gera emoções dentro de nós. Mas o amor não é isso. Então nós temos que interpretar o amor a partir da sua fonte, que é o próprio Deus. E qual é a fonte do amor? Está dizendo aqui, olha, o amor procede de Deus. A interpretação do amor não é segundo a minha vontade, não é segundo aquilo que eu acho, mas segundo aquilo que Deus interpreta. Quando eu começo a ver o amor sobre a ótica de Deus, eu vejo, amados, que eu preciso aprender muito sobre o amor. Eu espero que você não chegue à conclusão de que você não consegue amar. Eu espero que você chegue apenas à conclusão de que é muito difícil amar. Mas nós podemos amar, porque se a palavra do Senhor nos pede e nos ensina, irmãos, amemos uns aos outros. Que coisa impressionante. Se a palavra de Deus nos pede, é porque nós podemos ser e fazer. Eu sempre digo isso, em nenhum momento a palavra de Deus pede algo que somos incapazes de fazer. Em nenhum momento Deus nos pede para voar. Em nenhum momento Deus nos pede para engolir fogo. Tudo que Deus pede, amado, e nem para cuspir fogo, viu? Os irmãos mais irados, né? Então, a Bíblia não diz para você engolir nem cuspir fogo. A Bíblia não diz para você voar. A Bíblia não diz para servir a Deus você deve nadar 2 quilômetros. Não, irmãos, tudo que a Bíblia pede é totalmente possível. Principalmente aquele que é nascido de Deus. Mais na frente o texto diz, porque aquele que é nascido, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por causa disso, amados,
Por conhecer a Deus, eu não posso manifestar outra coisa senão o amor. Por ser nascido de Deus, eu tenho na minha essência aquilo que é a essência de Deus, que é o amor. Eu não posso dizer que conheço a Deus, ando com Deus, experimento a presença de Deus, sou amigo de Deus, se eu não tiver amor. E no casamento é a mesma coisa. Eu não posso amar todo mundo, menos no meu casamento. Eu não posso ter experiências de relacionamentos sadios em todo lugar, menos dentro do meu casamento. O amor é amor. O próprio Deus, mas pastor, a gente perde tanta coisa para amar. O próprio Deus também. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, Ele deu, amado, Ele perdeu. Você quando dá alguma coisa, você subtrai daquilo que você tem. Então Deus subtraiu, não foi uma coisa qualquer não. Deus não subtraiu um anjo, Deus subtraiu o seu único filho, porque o amor requer a subtração de algo que tem valor para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único. Ele não tinha 3 filhos. E chegou para um e falou assim: filho, vai lá e eu vou ficar com mais 2 aqui. Ele deu um único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, olha que renúncia. O próprio Deus renunciou daquilo que era dele. Deus poderia redimir a humanidade sem enviar o próprio filho, mas seria uma redenção sem amor. Então Jesus decidiu manifestar o amor dele sobre a vida das pessoas, abrindo mão, renunciando, subtraindo daquilo que já era dele e que era parte dele, porque eles são um. É como se o próprio Deus tivesse diminuído da sua essência, entre aspas, não estou falando teologicamente, apenas para você entender a figura. Deus diminuiu da parte dele para que eu e você fôssemos redimidos. Isso que significa o amor. Todo amor, ele tem na sua essência a abnegação, a entrega, a renúncia, a capacidade de ser menos você para poder dar sobrefôlego para o outro. Isso é um mistério de Deus, irmãos. Existem pessoas que parecem que não merecem o nosso amor. Sejam amigos de trabalho, seja parentes, pessoas que você considerou. Parecem, mas eles merecem o nosso amor. Porque na verdade nós não merecíamos o amor de Cristo, mas o Senhor nos incluiu no projeto dele, amém? Esse versículo 8 ele é muito pesado quando diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora abra a sua Bíblia, todos vocês por gentileza, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. E nós vamos interpretar um versículo que é o grande desafio para todos nós, que é uma resposta ao compromisso que nós assumimos no casamento, que é um desafio muito grande para nós também. Quando a palavra do Senhor nos ensina a respeito de mantermos a nossa palavra. Olha lá no versículo 33, Mateus 5, versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a base dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Deus. E não jurem pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Olha que coisa impressionante, irmãos. Toda quebra de compromisso, toda vez que o sim vira não e o não vira sim, é uma quebra de compromisso. Eu vi algumas pessoas anunciando, eu não vou entrar na questão política, só porque saiu no jornal, todos vocês viram. Uma citação a respeito do governador, que ele disse que não ia aumentar o imposto e aumentou. Então disse: não vou aumentar. E agora dizendo: sim, eu aumento.
Eu não estou dizendo isso até mesmo porque eu não acredito em ninguém que diz que não vai aumentar o imposto, porque se o Estado vive de imposto, ainda mais o país entrando em recessão, é claro que ele vai precisar aumentar a arrecadação. Então não estou entrando no juízo da questão. O que eu estou dizendo é que, por que as pessoas apelaram para o governador? Porque ele disse não e agora está dizendo sim. E quantas pessoas vão para o casamento e dizem sim e depois dizem não? Então, nesse último versículo aqui, lê comigo, depois nós vamos para o 33, mas vamos apenas interpretar para você saber por que eu vou interpretar o 33 desse jeito. Olha só, me acompanhe no versículo 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Agora perceba, amados, que a quebra do compromisso é de procedência. E em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que o amor procede de... Então, amados, perceba, o amor vem de Deus, e a quebra da aliança é de procedência maligna. Você vai querer caminhar na vontade de Deus ou na vontade do maligno? Quantos querem a primeira opção? Levante a sua mão. Isso. Os que querem a segunda opção, no momento do apelo, eu espero que você venha à frente. Então, irmãos, eu nem vou perguntar. Então, olha bem, irmãos. Mas pastor, eu disse sim, porque eu não sabia como é que era a pessoa que eu casei. Por isso que eu falei sim. Mas pastor, pensa num trem esquisito. E de repente a pessoa que casou contigo fala a mesma coisa. E já deve ter dito para você. E o pior é que as coisas geralmente são ditas no momento acalorado. Nunca é dito, olha, que tal a gente mudar, né? Nunca é dito assim de uma maneira gentil. Mas perceba aqui no versículo 33. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. É diante do Senhor, amados, então nós precisamos honrar o nosso compromisso. Infelizmente, nós temos o hábito, principalmente a nossa nação, a cultura da nossa nação, ela não favorece a manutenção dos compromissos. Isso é muito sério. É muito raro uma pessoa que honre o seu compromisso, que fale de um horário e cumpra o seu horário, que fale de um pagamento e cumpra o seu pagamento. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Então nós precisamos voltar, a primeiro lugar, ajustar isso dentro de nós, porque senão nós vamos para o casamento já pensando no que, se não der certo, beleza. Irmãos, eu fiz 2 casamentos. 2. Eu deveria ter fotografado para arquivar. Em que no programa que eu recebi da cerimonialista, vinha dizendo assim: os noivos pediram para não falar até que a morte os separe. 2 casamentos, irmão. Já pensou se a moda pega? Então a pessoa casa para quê então? Para ver se vai dar certo? É test drive? Ver se você gosta, ver se é confortável, ver se tem estabilidade, acima de tudo, veja se a mulher é econômica, e aí, se der certo, aí você vai lá e compra, a gente financia para você. Não é assim, irmãos. Mas as pessoas já vão para o compromisso como se o compromisso não existisse. E é bíblico, irmão. Eu não posso conduzir o casamento da maneira que eu quero. Eu tenho que conduzir o casamento da maneira que Deus estabeleceu o casamento. É por causa disso que está essa bagunça aí. Porque o povo quer dar, os legisladores, eles querem dar ao casamento a tonalidade que eles querem. Mas eles não têm esse direito, porque não foram eles quem criaram o casamento, foi o próprio Deus. Então por isso que o casamento tem que ser ad eternum, do jeito que Deus criou, e não do jeito que eu quero que seja, não do jeito que qualquer um quer que seja, mas da maneira como Deus criou, amém? Aí depois você diga, mas pastor, por que a gente tem algumas dificuldades de manter esse compromisso? É por causa de uma dificuldade que nós temos de observar o outro, só isso. Quem esteve no Summit, viu o pastor Bill Hybels falando a respeito dos pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos. Você que dirige, vive dirigindo, você sabe disso, que o teu carro tem um ponto cego. E volta e meia, eu agradeço a Deus por não ter matado um motociclista, porque é impressionante como é que ele só aparece na área do ponto cego do carro. Mas irmãos, você sabia que também que você tem ponto cego?
A sua esposa está vendo, o seu marido está vendo, mas você não consegue ver. Mas quando ele ou ela mostra para você os seus pontos cegos, parece que ela não está falando de você. Senão, amor, por favor, não vamos falar do padeiro nesta hora, vamos falar só de nós dois. Parece que o padeiro tem problema, irmão, todo mundo tem problema, mas essa mesma pessoa não tem. Então uma coisa que vai nos ajudar demais é quando nós interpretamos, olha bem aqui para mim, amados, uma ferramenta que tem ajudado muitos casais, que é aprender a linguagem do amor do seu casal. Eu vou fazer duas perguntas opostas e eu queria que você levantasse a mão ou em uma ou em outra. Quantos aqui já ouviram falar das 5 linguagens do amor? Levante a sua mão, por favor. Quem já ouviu falar? Isso. Quantos nunca ouviram falar? Levante a sua mão, por favor. Bem alto. Isso, maravilha. O que acontece? O psicólogo Gary Chapman, na década de 90, ele era um psicólogo muito procurado, ele era um pesquisador do comportamento humano. E ele começou a atender as pessoas em seu consultório. E ele percebeu que as pessoas tinham várias maneiras de manifestar amor e de receber amor. Ele achou isso tão interessante que ele expandiu a sua pesquisa para centenas de milhares de pessoas. Muitos nomes apareceram, mas no frigir dos ovos, quando eles foram filtrando o significado das manifestações de amor e da maneira de receber amor, ele chegou a 5 linguagens diferentes. Por que ele usa esse termo, linguagem do amor? Porque não adianta, amado, você falar em inglês que você ama uma pessoa que só fala alemão. Não adianta você falar em espanhol que uma pessoa te faz muito bem para uma pessoa que fala russo. Então você tem que entender, saber qual é a linguagem da pessoa para você poder falar a linguagem dela. Então uma linguagem de amor, que é uma das mais faladas, tanto para expressar como para receber amor, são as palavras de afirmação, elogio, reconhecimento. A maioria das pessoas se sentem amadas quando são elogiadas. Mas você sabia que tem pessoas que não se sentem plenamente amadas quando são elogiadas? Elas apenas gostam de elogio, mas isso não é uma manifestação de amor, é apenas uma manifestação de reconhecimento. Uma outra linguagem de amor é o toque físico. Então existem mulheres que amam andar de mão dada com o marido, mas não é para nenhuma outra mulher tomar o marido dela, não. É porque ela se sente acompanhada, sente-se protegida, sente-se emocionalmente nutrida. Ela sente essa manifestação de amor. Tipo assim, o meu marido quer mostrar para todo mundo que eu sou a esposa dele, a princesa dele. Então isso é uma outra linguagem de amor. Então para uma mulher que gosta de toque físico, às vezes um homem ele dá a palavra de afirmação o tempo todo, mas a linguagem dela não é essa, a linguagem dela é toque físico. Aí tem uma outra linguagem de amor, que é tempo de qualidade. Então às vezes o marido, ele foge de casa, ele tem tempo para os amigos, ele vai para o futebol, ele faz isso, ele faz aquilo, e ele não sabe por que a mulher está sempre insatisfeita e reclamando dele, que na verdade o que ela quer? Tempo de qualidade. Quer que o marido se desconecte de tudo para ficar apenas com ela. Então não adianta você querer também oferecer tempo de qualidade para uma mulher que a linguagem de amor dela é serviço. Existem pessoas que se sentem amadas quando o cônjuge a serve, faz as coisas por ela, ou cuida dela. Às vezes o próprio marido ajuda a mulher nos afazeres da casa. A mulher acha isso espetacular. Por quê? Não porque ela quer que ele seja o serviçal, mas é porque ela gosta dessa linguagem de amor. Porque quando ele a serve, está dizendo: eu quero diminuir o seu cansaço, quero diminuir a sua fadiga. Não é justo que você faça tudo isso em casa sozinho. Tem outra linguagem de amor, que é o presente. Para uma pessoa cuja linguagem de amor é presente, irmãos, qualquer joiazinha da H-Stern agrada. É impressionante, irmão. Você dá um anelzinho de R$3.800, a mulher fica feliz, irmão. Irmãos, é impressionante como é que um presente abre portas, abre caminhos. É uma chave. Mas, amado, o que acontece? Não, sério. Agora vem a decepção das mulheres. Para uma mulher cuja linguagem de amor é presente, você não precisa gastar R$3.000. Você compra um presentinho bacana. O que ela quer saber é que ela foi lembrada por você onde você esteve. Amém?
Mas isso não quer dizer que você vai trazer um abridor de lata lá de Porto de Galinha. Não, não é isso não. Faz isso com a tua mulher não, irmão. Senão ela vai abrir a sua cabeça com o abridor de lata. Então, mas o que acontece? Existem pessoas, existem homens também que gostam de presente. Eu, por exemplo, amado, amo ganhar livros. Amo ganhar livros. Você quer me agradar? Me dê uma BMW com um livro dentro. Irmão, eu nunca mais vou esquecer esse livro. Nunca mais. Nunca mais. Eu vou me lembrar da capa do livro pro resto da minha vida, né? O BMW é só um detalhe, é só um embrulho, né? Mas o que acontece? Mas eu gosto de guardar embrulho, né? Não sei se vocês têm essa mania, né? Mas o que acontece? Quando o embrulho é bonito, eu guardo. Então, irmãos, então o que eu falei aqui? Recapitulando, repita comigo. Linguagem, palavra de afirmação. Tempo de qualidade. Toque físico. Presente. Serviço. Serviço, isso. E tem uma outra linguagem de amor, amado, avassaladora. Ela passa assim, ó, voando por todas essas. É a linguagem de amor preferido das mulheres. Cartão de crédito com limite. Irmãos, esse é disparado, esse vai lá longe. Você pode falar assim, palavra de afirmação, ela vai ficar toda feliz. Aí você serve ela, mas que marido maravilhoso. Aí você passa a noite com ela, que coisa inesquecível. Irmão, você dá o cartão, ela enlouquece. Ela nunca esquece. Mas, irmãos, é uma linguagem muito forte. Ultrapassa uma linguagem, irmão, vira um idioma. Então, existem maneiras de você expressar e receber amor. Cada um tem a sua linguagem. E nada impede você de falar 5 linguagens ao mesmo tempo. Você pode ser poliglota. Você só tende a ganhar. Porque quanto mais linguagens você falar e dominar, maiores serão as suas conexões relacionais com a pessoa com quem Deus te confiou. Então, amados, quantas pessoas vivem em confusão exatamente por causa disso? Agora eu pergunto aqui, vou colocar vocês numa enrascada temporária. Maridos, diga agora para sua esposa, na sua opinião, você vai dizer assim para sua esposa: eu acho que a linguagem de amor que você gosta de receber é tal. Dá um chute aí. Vai, eu estou aqui, ela não vai bater em você não. Pode falar aí. Qual é a linguagem de amor da sua esposa? Dá um chute aí. Imagina aí o que é. É para falar, gente. Isso. Agora, esposa, diga para o seu marido, a sua linguagem de amor, você se sente amado quando eu faço? Diz aí. Palavra de afirmação, serviço, tempo de qualidade, toque físico. Homem geralmente gosta de toque físico, né? Então, você vai dizer, tirando esses toques físicos, tá, irmão? Esses toques físicos bem localizados a gente deixa para depois. A conversa aqui agora é outra, tá? Conversa santa. Mas olha só, irmão, não que os outros não sejam santos, tá, irmão? Tudo é bênção, eu estou brincando aqui. Mas o que acontece? Agora, esposa, diga para o seu marido qual é a linguagem de amor que faz você se sentir amada. Diga aí. Você se sente quando ele abraça você, quando ele sai de mão dada com você, ou quando ele dá um presentinho para você, ou quando ele passa a noite contigo em casa, nem a noite de meia-noite às 6 da manhã não, é quando ele chega do trabalho, quando ele te dá uma palavra de afirmação, ou quando ele trabalha junto com você. Diz aí, esposa, diga para ele. Noiva também, noivo, namorado também já pode falar. Vai preparando o ambiente. Diga agora, marido, qual é a linguagem de amor que você se sente amado quando sua esposa expressa para você o que é? Linguagem de amor, toque físico, tempo de qualidade, presente, palavra de afirmação. Se você não usa nenhuma dessas linguagens, você está preparando um terreno árido para o seu casamento. Você está preparando um deserto para o seu casamento. Você está se desconectando sem você saber. Porque muitas vezes, no casamento nós ouvimos até que a morte os separe. Mas tem pessoas que ainda não foram aos tribunais, mas já estão separados. E não são eles que vão precisar morrer para poder se separar. O casamento já está morto.
mas eu creio no Deus que ressuscita mortos. E eu creio numa palavra de Deus que, quando é liberado sobre o vale de ossos secos, esses ossos se juntam e tornam-se um exército poderoso para a glória de Deus. É por isso que eu acredito na pregação da palavra de Deus. É por isso que eu creio no poder do Evangelho. Porque eu sei que Deus faz e Ele continua fazendo no meio do seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então entenda, amado, que a responsabilidade de um casamento sólido é do casal. É do casal. O marido é o sacerdote do lar. Mas o marido, muitas vezes, mesmo sendo despertado para assumir a sua função, ele não faz a sua função. Então não é proibido a mulher se levantar como intercessora. Várias mulheres da Bíblia transformaram nações por causa da tua intercessão. Então você, mulher, este não é o teu papel obrigatório, mas por misericórdia a sua família, nada te impede de você se levantar em oração, clamar e pedir a Deus a mudança da tua família, a mudança do teu casamento, a mudança da realidade no teu casamento. Porque enquanto você está negligenciando, enquanto vocês dois estão dormindo na rede do comodismo, Satanás está vindo com seu exército para fuzilar o teu casamento, para te perturbar, para criar situações tão tensas, para você chegar ao ponto que não tenha mais o que fazer. Mas você tem que ter um casamento sólido. Esse é o tema da ministração de hoje. Então você tem que tentar o que tiver de tentar, o que for necessário. Então, uma das razões pelas quais as pessoas não mantêm o seu compromisso é porque acha que o outro já nasceu pronto e o outro é do jeito dele, é do tamanho dele, do zero, não tem mais o que fazer. Pelo contrário, amados, o casamento não é uma conclusão, o casamento é uma partida. Algumas pessoas casam e dizem: opa, chegamos até aqui, finalmente. Finalmente não, meu irmão, você está só começando. Você está no ponto de partida. Não tem negócio de finalmente. Você está começando a corrida de obstáculos. E aí o que acontece? Dependendo daquilo que foi acordado inconscientemente durante o namoro e durante o noivado, você vai ter maiores ou menores situações para resolver dentro do teu relacionamento. E aí como é que a gente vai fazer para discernir? Aí vamos ter que aplicar Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17. Abra lá comigo, por favor. Está tão bonitinho vocês abrindo a Bíblia. Estou muito feliz, irmão. Até parece que eu sou vendedor de Bíblia, tão feliz que eu estou. Abra aí Gálatas capítulo 5, 16. Já que eu comecei falando sobre ser espiritual, nascer das coisas do Espírito e discernir as coisas do Espírito. Você precisa então viver uma vida pelo Espírito, que somente aqueles que vivem na dimensão do Espírito conseguem solidificar o seu casamento. Porque o que destrói o casamento, amados, creia-me, são as obras da carne. É a manifestação da carne, é a manifestação do pecado, é isso que destrói todo o casamento. Mas o fruto do Espírito, ele torna o casamento sólido. Qualquer relacionamento sólido. Por isso você, moça, ao procurar um rapaz para casar, procure em primeiro lugar um homem de Deus. Homem de Deus, ele tem que ser homem em primeiro lugar. Amém? É. Que tem uns meninos que eles decidiram não ser homem ainda. Homens de 30, 40 anos, homem assim, você vê, acha que é um homem, mas é um menino. É um moleque, é um gurizinho. Hoje saiu inclusive uma matéria na revista Veja a respeito disso. Da geração de homens de 40 anos. No Brasil existem quase 1,5 milhão de pessoas com 40 anos morando ainda na casa dos pais, devido ao conforto que tem em casa. Se você tem 40 anos e mora com seu pai, não se sinta ofendido, mas isso é fruto de uma pesquisa, de que a maioria das vezes esse padrão de comportamento não é o mais indicado. Porque aos 40 anos já era para você estar cuidando dos teus filhos e esperar alguns anos para já ser avô. Esse é o ciclo natural das coisas. Eu sei que hoje muita coisa mudou, hoje todo mundo quer se formar, fazer um MBA e tudo isso, mas, amado, você precisa tomar cuidado para ver, na verdade, se você não está evitando os desafios de uma vida adulta. Você precisa de ajuda. Então isso é muito sério.
Mas, amados, de uma maneira geral, nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, porque a saúde espiritual vai trazer, a saúde espiritual do casal traz saúde espiritual para o casamento. A manifestação da carne no casal é a garantia de que o casamento vai ser destruído. Então veja aqui o que o apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, quem é guiado pelo Espírito, diga glória a Deus. Amém. Olha, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne que destrói qualquer casamento é imoralidade sexual, pornografia, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, pecados contra Deus. Agora olha aqui os pecados sociais, pecados relacionais. O ódio destrói casamentos, a discórdia destrói, o ciúme destrói, a ira destrói, o egoísmo destrói, a dissensão, que é a divisão de opiniões, destrói, a inveja destrói, a embriaguez destrói, a orgia destrói. Eu vos advirto, como antes adverti: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus e também não conseguirão manter seu casamento em pé. Ninguém suporta viver com uma pessoa que pratica tais coisas. Agora olha que delícia, amado, o sonho de todo casamento, de todo cônjuge. Versículo 22, leia comigo. Quer dizer, me acompanhe na sua Bíblia, não precisa ler em voz alta não. Mas o fruto do Espírito é amor. Isso é bom para o casamento, sim ou não? Alegria, é bom ou não? Paz, paciência, meu Deus, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmão, que coisa maravilhosa. Essa é a chave. Você pode pegar esse texto e fazer um checklist. Opa, está aqui, ó, amor, alegria, paz, mansidão. Opa, mansidão, eu preciso trabalhar a mansidão. De repente é a mansidão que é a porta. Mansidão, domínio próprio. Opa, o domínio próprio pode estar atrapalhando. Irmãos, é assim. Quando você corre para o fruto do Espírito e você é aprovado nesses itens, quanto mais itens aqui você for aprovado, melhor é a qualidade do teu casamento. Quanto maior o número de itens que você está reprovado, é um indício claro de que o seu casamento está sendo deteriorado dia após dia. Nada é pior que isso. Ainda bem que Deus pode restaurar toda e qualquer situação de casamento, amém? Nós ouvimos aqui na igreja, ouvimos também no Tadel, o depoimento daquele homem que ficou 14 anos separado da sua esposa. E Deus entrou no coração dele e deu a oportunidade de namorar sua esposa novamente. A esposa dele passou por uma cirurgia, ele cuidou da esposa e agora está se casando novamente depois de uma separação de 14 anos para a glória de Deus, amém? Então não se separe e espere 14 anos, chame o milagre de Deus logo para o teu casamento, porque o Senhor está aqui e Ele gosta de fazer milagres em casamento, amém, irmãos? Ah, glória a Deus, beleza. Então, irmãos, tudo isso você pode fazer para manter o teu compromisso. Senhor, eu quero manter o compromisso, porque se eu disser sim e virar não, isso é de procedência maligna. Eu não tenho conexão com o cão, eu tenho conexão com o Senhor. Então o que procede do Senhor? Segundo 1 João capítulo 4, versículo 7, o que procede de Deus? O amor. Pronto. Então se é o amor, o meu compromisso não é o sim virar não, é manter. E como é que eu vou manter? Eu já dei a primeira dica aqui. Linguagem de amor. Descubra qual é, valorize isso, desenvolva a sua linguagem de amor. Segunda coisa, desenvolva a sua espiritualidade.
Irmãos, há um equívoco muito grande entre nós, o povo de Deus, e principalmente o povo que vive correndo atrás de dom espiritual. Já falei aqui várias vezes, é claro que eu amo os dons espirituais, Deus me deu alguns dons e deu para a maioria de vocês aqui também, com certeza. Mas irmãos, eu vivi num ambiente durante a minha infância e começo da minha adolescência, onde os dons espirituais eram valorizados e não fruto do Espírito. Mas o que você mede a tua espiritualidade não é o dom espiritual não, irmão. Você está aqui pela primeira vez, talvez nunca ouviu falar isso. Meu pai era pastor de uma igreja ultrapentecostal. E quantas vezes aquele presbítero serviu a ceia no culto? Aí o culto terminava 9 e pouca. Lá para as 10 da noite, a mulher lá do presbítero que estava lá, estava arrebentando a mulher, moendo a mulher na surra. E meu pai ia lá para tirar aquela mulher das mãos do marido. Quantas vezes tinha pessoa lá que tinha visão, revelação, tinha de tudo. E meu pai tinha que ir lá na cadeia, na delegacia, para tirar o cara e conversar com o delegado, porque o cara roubou alguma coisa em algum lugar. E quantas outras coisas aconteciam, fuxico, fofoca, maledicência, rebelião, baixaria, no ambiente, onde o dom espiritual fervia. Irmão, entenda uma coisa, o dom espiritual não mede a sua espiritualidade não. Em primeiro lugar, quem dá é Deus, o Espírito Santo que dá os dons conforme lhe convém, não é conforme você quer, é conforme lhe convém. O apóstolo Paulo disse, busquem os dons, então nós devemos buscar. Agora o Espírito Santo dá para quem Ele quer, na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser, amém? Então já que depende do Espírito Santo, os dons, mas o Espírito Santo depende dele, o fruto do Espírito, sim ou não? Diga, depende de mim. Irmão, você quer o quê? Só aquilo que não depende de você? Frutifique aquilo que depende de você, que é o fruto do Espírito. É assim que mede a tua espiritualidade. Esse cara é crente. Esse cara é um homem poderoso em Deus. Por quê? Ele tem revelação? Ele entrega profecia? Ele cura enfermos? Não. Ele é manso, ele é cheio de alegria, ele é cheio de amor, ele é paciente, ele é longânimo, ele é compassivo, ele é alegre. E onde ele vai é estabelecido um ambiente de paz. Este homem é um homem espiritual. Amém? Que o cara quando é manso, todo mundo vê a mansidão dele, irmão. Você quando está na fila do mercado, você vai precisar de mansidão, não vai precisar entregar a profecia. Eis que vos digo, caixa, deixa eu passar na frente, porque grande será o peso da mão do Senhor. Não, irmão, na fila do mercado você não precisa disso não. É muito bom, irmãos, falar língua estranha por várias razões. É muito bom você ter dons espirituais para várias coisas. E outra, se é para você falar em outras línguas se você tem língua, irmão. Porque Deus não deu pensamento estranho, não. É língua estranha. Se é língua, é para falar. É para botar para fora. Então, fale língua estranha. Deus te deu uma palavra, entregue. Ontem mesmo estava no culto aqui, irmão. Rolou um movezão de Deus aqui. E eu estava querendo começar a palavra e Deus falou no meu coração. Tem pessoas querendo entregar uma palavra que eu estou entregando a eles. Eu achei isso estranho. Porque há muito tempo que isso não acontecia, nem eu fazia isso. E eu respeitando o nosso estilo de culto, eu falei, algum de vocês aqui, o Espírito Santo entregou alguma palavra? Eu falei, eu pastor. Engraçado que Deus me deu a palavra, eu fiquei com vergonha de pedir para o Senhor para falar. Eu falei, então por favor você dá. Aí quando terminei eu senti claramente assim no meu espírito, não é Deus falando, que eu nunca ouvi a voz de Deus, mas uma vontade que não era minha, não tinha por que eu fazer isso. Eu estava doido para começar a pregar logo, mas eu senti uma direção no meu espírito, chama mais um. Irmão, cada um deles deu uma palavra de 3, 5 minutinhos, mas algo foi tão poderoso, tão relevante para a igreja. Quantos estavam aqui no culto de ontem? Levante sua mão. Quem estava aqui no culto? Não foi um cultão ontem? Não foi um movezaço de Deus? Céu aberto sobre este lugar? Irmãos, assim. Então é assim que o Espírito Santo age. Mas ele age da maneira dele. Não sou eu que vou impor ao Espírito Santo. É o contrário, irmão. O Espírito Santo é o seguinte, eu quero muito o teu dom, mas o teu dom não depende de mim, senão eu queria todos. Mas tem uma coisa que depende de mim, é o fruto. Então eu quero frutificar os frutos do teu Espírito na minha vida, no meu caráter, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É assim que as coisas funcionam. Já estou terminando. E vocês sabem que eu falo 5 vezes já estou terminando, né? Essa é a primeira vez.
Então, irmãos, ainda tenho crédito. Então, irmãos, olha só. Aliás, a última vez eu só falei 2, estou com crédito mais 3 da outra vez. Então, posso falar 8 vezes, já estou terminando. Irmãos, o casamento sólido não depende de Deus. Deus já está com a bênção pronta para você. Depende do teu posicionamento, da tua colocação diante do Senhor. Ainda uma outra maneira que você pode estender a sua compreensão sobre o seu cônjuge. Uma das coisas é você entender que existe diferença entre homem e mulher. Sabia disso, irmão? Impressionante. Mulher é diferente de homem. Que coisa, né? 2 mentes totalmente diferentes. 2 maneiras de perceber o mundo de maneira diferente. 2 maneiras de ler o mundo de maneira diferente. E se você não aprender isso, você vai perder muito tempo e muita energia. É bom que você tenha essa compreensão. Às vezes a gente esquece, né? Porque o homem é meio esquecido, né? O homem esquece tudo, esquece de passar no mercado, esquece de buscar criança na escola. Volta e meia tem criança abandonada na escola. Aí a coordenadora ligou: tem uma criança aqui, é teu filho. Ai, meu Deus do céu, cadê o menino? Passei em frente à escola e não peguei ele. Então, irmãos, homem é sempre esquecido e mulher é sempre conectada. Irmãos, homem tem muito defeito, por isso que eu não quis saber de homem na minha vida. Eu casei com uma mulher, irmão, que é muito legal você ter mulher, viu? Eu recomendo isso para todos os rapazes que eu conheço. Rapaz, não se junta com homem não, que é furada. Você vai ter problema. Vai ter, irmão, vai ter problema. Mulher é a coisa mais graciosa. Então, irmão, você precisa entender isso. Entender ainda aquilo que temos falado aqui várias vezes, sobre o estilo comportamental da pessoa. Às vezes é uma pessoa durona demais, mas não é que ela quer massacrar você. É o estilo dela. E o amor deve ser incondicional. Mas o amor incondicional não quer dizer que você, que tem tendência de manipular e controlar as pessoas, você vai se aproveitar dessa porta que a Bíblia dá a respeito do amor incondicional, irmãos. Porque o amor ele deve ser incondicional até que você tome vergonha na cara e mude para melhor. Está entendendo? Que tem gente que diz: mas eu sou assim mesmo, eu sou agressivo. Eu dou empurrão mesmo, mas é de boa, eu unjo minhas mãos e empurro. Irmão, não existe esse negócio. Não existe. Então você tem que entender que você casou com uma pessoa, e quando você casou você não tinha entendimento de que tem pessoas que são elétricas, têm alto nível de energia, não param em lugar nenhum, enquanto outras são de boa. Não são parasitas não, irmão. É de boa, a pessoa com outro nível de velocidade para fazer as coisas. E aí é horrível para aquele que é mais de boa andar com alguém que parece uma locomotiva. Ele se sente arrastado o tempo todo. E para o outro, irmãos, que vive a 1000, ele se sente amarrado. Meu Deus, ele se sente sendo o cuidador de uma lesma. É terrível. Ai, ai. Por outro lado, se os dois são devagarinho, vai ser difícil eles conquistarem alguma coisa na vida. E se os dois forem power, o ringue sempre estará armado. Mas, amados, se nós somos espirituais e conseguimos discernir a voz de Deus, é possível você viver em paz na sua casa, em nome de Jesus. Existem pessoas que são extremamente críticas, mas não é porque ela quer destruir você, ela acaba destruindo. Então um crítico tem que ser menos crítico. Aquele que é power tem que ser um pouquinho menos. Aquele que é lerdinho, vamos trocar de marcha, filho. Pisa um pouquinho no acelerador, ajuda aí, vai. Não mata o outro de ansiedade, não. Então, amados, todos nós podemos nos ajustar para vivermos o propósito de Deus nas nossas famílias em nome de Jesus. E lembrando ainda, amados, é uma coisa que tem confundido muitos casamentos. Uma coisa é só família, uma coisa é casamento, outra coisa é parentela. Você está entendendo? Casamento, amado, é o núcleo da família. Os filhos não devem ficar no meio do casal. Os filhos vivem na periferia do casamento. É feia essa palavra, né, irmão? Mas é a verdade. Que existem pais que cuidam tanto dos filhos que não cuidam do casamento. E aí quando os filhos forem embora para viver a sua vida adulta, eles estão desconectados. Por isso, o fundamental para uma família é marido e mulher estarem juntos e os filhos ao redor da mesa. Mas marido e mulher têm que estar juntos. Tem esse negócio de se matar pelos filhos e nada para o casal. Daqui a pouco vocês fazem 20 anos de casamento sem ter construído nada emocionalmente juntos.
E depois vem a parentela. Você está entendendo, irmãos? Isso é muito sério. Tem gente que traz a parentela para dentro da família e traz os filhos para dentro do casamento. Isso é BO na certa. Tenha sabedoria. Construa um relacionamento sólido diante de Deus. E segundo a palavra dele, Ele vai honrar a palavra dele, porque o nosso Deus é o Deus do sim, e a palavra do Senhor permanece para sempre. Deus tem compromisso com a tua palavra, Deus tem compromisso com o teu casamento, e eu tenho certeza que você vai sair daqui pronto para ter um casamento sólido, que glorifique o Senhor em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, não saia ainda não, tá bom, irmãos? Não saia não. Eu quero orar, esse é o momento de você orar pela sua família, pelo seu casamento. Ore pelo seu casamento. Você que é filho, ore pela sua família e pelo seu futuro casamento. Você que é casado deve orar pelo seu casamento agora, pedindo ao Senhor que te dê um casamento sólido, pedindo ao Senhor que te dê um casamento onde a comunicação seja aberta, respeitosa, cuidadosa. Que o marido seja marido, guardião do coração da sua esposa. Que a esposa seja uma auxiliadora à altura. E que vocês possam experimentar tudo aquilo que Deus tem para a vida em casal. Sem impedimentos, sem objeções. Deixa Deus trabalhar na sua vida, no seu coração. Permita que Deus trabalhe completamente. É um bom período para você recolocar as coisas em ordem. Comece a mudar o seu hábito. Marido e mulher, quando você perceber que seu cônjuge está saindo aqui, começando a mudar algumas atitudes, seja no carinho, seja o que for, seja receptivo em nome de Jesus. Não diga para o cônjuge, você está falando isso só hoje por causa do culto, amanhã você vai estar fazendo. Não diga isso em nome de Jesus. Seja espiritual, não dê brechas para o maligno. Você vai ganhar muito em ficar calado. Quantos de nós falamos demais e nos arrependemos do que falamos? Eu conheço poucas pessoas que se arrependeram de ficar caladas. Mas quando falamos, geralmente a gente se arrepende depois. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor todos os casais representados aqui, aqueles que estão aqui, os dois cônjuges e aqueles que só estão uma parte. Eu peço que o Senhor venha sobre eles, que eles possam decidir viver segundo a Tua palavra, segundo os Teus ensinos, segundo os Teus caminhos, que eles possam viver no caminho da retidão, que eles possam experimentar algo novo e poderoso no Senhor. Te agradeço por esta palavra, por esse período de 40 dias de jejum e oração, que tem trazido edificação e fortalecimento às famílias de nossa igreja. Pedimos que seja cancelado nesta noite todo o desejo de separação e de divórcio. Os casais que estão dormindo separados, unam-os nesta noite para a glória do Teu nome, Senhor. Que entre eles haja disposição de perdoar um ao outro, independente da ofensa, independente do ácido que foi jogado no solo das emoções uns dos outros. Que o Senhor esteja trazendo a Tua cura agora, e que seja impossível não perdoar, de tanto que o Senhor vai preparar cada um dos corações para um novo tempo, para a renúncia de si mesmo, para a vida de cruz. Que Teu Espírito venha sobre nós, visitando as famílias neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos nos dispor a voltar para a cruz, a viver uma vida no Espírito, manifestando o fruto do Espírito. Sejamos marcados por Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu tenho só um pedido para fazer para vocês. Vem aqui, Gessé, por gentileza. O Gessé é da nossa rede, ele é supervisor da nossa rede, e ele trabalha lá no ID, onde nós temos o compromisso, esse final de ano, a nossa rede, de trabalhar no Natal do ID, presenteando aquelas crianças no evento cujo custo será R$6.000. Uma pessoa aqui na nossa igreja, um amigo nosso, ele comprou 200 livros desse aqui, que é o meu lançamento, é o mais novo,
vitoriosamente, construindo uma mente vencedora. Mude seu padrão de pensamento, faça as pazes com o passado, livre-se do poder do medo e da angústia e vença a ansiedade. É um livro que tem 12 estudos aqui dentro. O conteúdo desse livro ficou tão interessante, amados, que ontem eu recebi uma proposta da Sociedade Bíblica do Brasil para lançar a Bíblia de Estudo vitoriosamente, com 52 estudos sobre motivação, encorajamento e cura da alma. Então, realmente é um conteúdo bacana, um presente legal para você dar. E aqui tem aquele teste do perfil comportamental para ajudar você a interpretar seu filho e o seu cônjuge. Então ele está sendo vendido ali fora por apenas R$25. Compre o máximo que você puder, porque nós precisamos vender esses 200 livros hoje para poder facilitar o trabalho lá do ID, que o Gessé, meu lindão, professor de educação física, que também coordena um projeto lindo, que é o Projeto Princesa, que ele vai falar em outro momento aqui, em nome do Senhor Jesus. São quantas crianças que nós vamos atender lá esse ano, Gessé? 220 crianças. 220 crianças a R$30 cada um, 6.600. Mas você comprando o livro hoje já vai nos ajudar demais, porque o restante o Senhor vai prover. Então, por gentileza, faça isso na sua saída em nome de Jesus. Queria chamar o Valdir aqui para fazer uma oração abençoando a tua semana. Fique de pé. Eu imagino, vamos ficar aqui mesmo? Eu gosto de você. Fica aqui do meu ladinho. O Valdir vai fazer aquela oração abençoando a nossa semana. Todos nós temos desafios essa semana. Eu gostaria que nessa oração você estivesse orando pelo povo lá das cidades de Minas Gerais e também pela França e por todo o povo que está sofrendo esses ataques do Estado Islâmico no mundo inteiro. Amém? Eu te amo, Valdir. Você é um cara bacana. Pois é que eu só tenho uma filha. Se eu tivesse outra, você ia casar com ela. Amém. Beleza. Paizinho, nós queremos nessa noite, Deus, pedir a Tua misericórdia sobre as nossas nações. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem nos dado, não apenas a nossa cidade, o nosso estado, nem o Brasil, mas o Senhor pisou nesse mundo, Deus, para conquistar para o Senhor, de todos os povos, tribos, línguas e nações, um povo que Te adora, um povo que Te serve, um povo que Te ama, e nessa noite nós nos humilhamos mais uma vez diante da cruz do Senhor, Te pedindo misericórdia. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja com os olhos atentos, abertos e com as mãos estendidas sobre as nações, sobre este povo que tem sofrido, meu Deus. Ó Pai, nós não temos ideia do que realmente passa dentro dos corações daqueles que têm sofrido bombardeio, daqueles que têm sofrido, Deus, humilhação, calúnia, aqueles que têm sofrido também por conta das chuvas, ficaram desabrigados, sem teto, sem nada, sem alimento, sem roupa, sem documentos, sem irmãos, sem pais, sem filhos. Deus, é uma dor inexplicável. Nós não temos dimensão daquilo que passa dentro do coração deles. Por isso nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor envia do Teu Espírito Santo, que é o consolador das almas, que é aquele Deus que vem no momento de tristeza e chora conosco, que se entristece conosco e se abate conosco, e é o que nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia deste povo, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor levante, Senhor, no meio da Tua igreja, não apenas aqui na Primeira Batista, mas em todos os lugares, Deus, que o Senhor tem filhos, que o Senhor tem um povo que se prostra diante de Ti, que o Senhor levante a Sua igreja para resplandecer no meio das trevas, e que nós sejamos uma igreja, Senhor, que tenha como contribuir, que uma igreja que tenha uma visão de amor, de compaixão, ó Deus, que coloque não apenas os dons, mas como ouvimos nessa noite, o fruto em prática, Pai, que o nosso amor não seja fingido, que o nosso amor seja verdadeiro, e que nós possamos contribuir para que o reino do Senhor seja pregado, e que venha a Tua graça no meio desse povo, que tem sofrido tanto, Deus, do mal, tanta calúnia, tantas coisas têm vindo, Senhor, para os abater e para os destruir. Nós clamamos pelo Teu sangue, que o Senhor levante as Tuas mãos, declarando, Senhor, sobre estes estados islâmicos, sobre Deus, tudo aquilo que é contra o povo de Deus. Nós Te pedimos, Senhor,
dê-nos vitória no nome de Jesus. Nada e ninguém pode intentar acusação contra os teus eleitos, não é a morte, Pai, que vai nos destruir, mas nós te pedimos, levanta a tua igreja, que seja cada vez mais ousada, cada vez mais poderosa, cada vez mais forte, e que isso nunca jamais, Deus, nos perturbe e nos intimide, mas que possamos avançar. Venha, Senhor, sobre as nossas vidas, derrama a tua paz, e que as famílias sejam benditas nessa terra, que possam desfrutar do amor de Deus, como nós cantamos, serem abençoadas, não apenas nós, mas todas as nações da terra. Abençoe o ID, abençoe o projeto, abençoe, Deus, Minas Gerais, abençoe Campo Grande, que o amor de Deus Pai, Senhor, e as consolações do Espírito Santo, e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém, amém. Vai na bênção e na paz do Senhor.